Olá, gente, bem-vindos ao canal Resilientes. Hoje eu vou falar com o Sr. Rubem Rosenberg, com o Moré Rubinho, sobre um assunto que nós temos discutindo muito, nazismo, antissemitismo, assunto esse que vai ser conversado agora com muito conhecimento, com muito detalhe. Por favor, Rubens, muito obrigado em receber a gente. Obrigado, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Por favor. Fala um pouquinho de você antes, Rubens. Você tem um histórico, a gente está aqui no Barilã, você estudou aqui no Barilã, né? Então me fala desde o início até o momento que você virou diretor aqui da instituição, para depois a gente entrar no nosso tema. Vamos lá. Então eu nasci no mesmo ano que você, somos, 68. Né, somos contemporâneos, sou um pouquinho mais velho, nasci em março de 68 e entrei aqui no Barilã, no jardim de infância na época, né? E fiz de ponta a ponta. Então, fui aqui do colégio e ingressei muito cedo no movimento juvenil, que faz uma parceria com a escola muito, muito importante, juntando a educação formal com a não formal, que é o Bnei Akiva, que é o maior movimento judaico sionista religioso do mundo. Então, foi um privilégio estudar aqui e participar desse movimento juvenil. Eu venho de uma família não religiosa, um pai sobrevivente do Holocausto, belga, avós poloneses, uma mãe brasileira, e meu pai não era religioso, mas muito orgulhoso do Estado de Israel, muito sionista. Ele queria que eu aprendesse muito bem hebraico e fosse um sionista fervoroso. Pois não. Então, teu pai, ele veio do Holocausto? Ele passou pelo Holocausto? A família do meu pai, meus avós paternos. Os avós paternos. A família da minha mãe já estava no Brasil. Mas a família do meu pai, meus avós paternos, Mair e Beila, e os meus tios, meu pai, 3 irmãos, passaram o Holocausto bem no auge. Então, cada um foi para um lugar, fugiram, né? E milagrosamente, é um caso raro de uma família, uma célula familiar que sobreviveu toda. Os pais e os 3 filhos. Caramba, eu até então não conhecia nenhuma célula familiar inteira sobrevivente. Sempre tivemos perdas nos campos, né? Exatamente. Acho que todos nós. Eu acho que por isso esse tópico é tão importante que a gente vai trazer aqui. Quando se fala de nazismo, é uma coisa que literalmente pega muito forte na gente, porque da nossa geração, todos nós escutamos nossos avós narrarem coisas assim absurdas, que vai contra qualquer coisa, qualquer comportamento de um ser humano, né? Então, quando as pessoas falam sobre um assunto sem conhecimento, literalmente as emoções ficam muito latentes para a gente, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, né? A minha visão, no momento que eu vi, vamos entrar no caso Monark, quando ele se pronunciou daquela maneira, a primeira coisa, o primeiro sentimento que vem é aquela coisa, para a gente é um absurdo escutar aquilo, né? É uma ofensa muito grande, e depois, mais assim, analisando com calma, se percebe que a maioria dos casos dos ataques são totalmente devidos à ignorância da própria história. Você quer me falar um pouco sobre isso? Como é que você vê isso tudo que aconteceu? Olha, esse assunto do nazismo, do holocausto e do antissemitismo, que são 3 conceitos diferentes, né? Nazismo é uma coisa, holocausto é outra, as pessoas falam como se fosse a mesma coisa. Até bom a gente deixar claro que se puder diferenciar cada um, por favor. Claro. Antes eu queria só contar um detalhe. Então, eu estava dizendo que meu pai, como sionista, me colocou para estudar aqui nessa escola e não esperava que eu acabasse me tornando um ortodoxo e um idealista do judaísmo. Acabei me tornando um ativista comunitário, educador, atuando em educação judaica já nos últimos 35 anos. Mas o nazismo e o holocausto sempre estiveram muito presentes na minha família, dentro de casa. Teve uma peça, uma vez que eu fui assistir com o Cássio Escapim, que o Paulo Autran, que era Dirigindo o Sr. Green. Não sei se você lembra, assistiu essa peça. E eu me identifiquei, o Paulo Autran, fenomenal, né? Ele fez o papel de um sobrevivente do Holocausto, com sotaque ídis perfeito, encarnou realmente o personagem, e eu me identifiquei com um detalhe da peça muito interessante.
porque ele guardava os sacos plásticos embaixo da pia. E isso me lembrou a minha família, porque quem passou guerra não desperdiça nada. Guarda até o que é descartável. Aliás, para as pessoas mais velhas, descartável é uma coisa difícil, porque as pessoas querem guardar sempre, né, para poder utilizar depois. Então, na minha casa sempre foi assim, por causa da presença da sobrevivência à guerra. Não podia deixar comida no prato, não podia desperdiçar. Eu acho que todos os nossos avós, a gente enxerga bem isso nos nossos avós. Você falando nisso, eu lembro literalmente do comportamento dos meus avós. Nada estava velho, nada podia se jogar fora, porque literalmente eles passaram por as dificuldades da guerra. E quanto à peça, eu estava em casa, toco o telefone. Oi, Luciano, acabei de ver uma cena sua, eu queria te convidar para fazer uma peça de teatro. Eu tinha acabado de assinar um contrato para fazer uma peça chamada Boing Boing na época. Eu falei, já estou ensaiando, mas quem está falando? É o Paulo Otran. Eu falei, então você ligou errado, você ligou para o Fagundes. Né? O Paulo Otran me convidou para fazer essa peça. O Paulo Otran era amigo dos meus pais. E aí ele viu uma peça e ele falou, eu vou chamar ele, tem tudo a ver com a história. E aí o Cássio que fez brilhantemente, um excelente ator. Excelente. Eu provavelmente não conseguiria fazer com tanta maestria quanto ele, porque eu estava começando ainda. Mas, nossa, você falou, eu falei, por isso que eu comecei a rir aqui quando você falou da peça, maravilhosa. Então, eu queria te pedir então para explicar melhor para a gente, para as pessoas que estão assistindo, a diferença entre nazismo, holocausto e antissemitismo. Então, vamos começar pelo antissemitismo, que é o conceito maior, né, e mais antigo. Primeiro, esse nome, propriamente dito, não é adequado ao seu objeto, porque antissemitismo seria contra o semitismo. Só que os semitas, na verdade, não existem, porque o semita é uma etnia. Os árabes, por exemplo, também descendem dos semitas. Só que tanto os judeus quanto os árabes são povos, que tem uma mistura enorme de etnias no meio. Porque os judeus eles foram expulsos de vários locais, passaram de um país para o outro e se misturaram à população local. Então hoje você vai ver judeus de pele branca, louros, de olhos claros, até judeus bem morenos e até judeus negros, né, etíopes. Então, os árabes a mesma coisa. Você vai ver árabes de todas as cores de pele, cabelos e olhos. Então, não é mais uma etnia. A única coisa que é semítica hoje em dia é a língua. Ou seja, nós temos o hebraico, o aramaico, o árabe como línguas semíticas. Então, esse termo já está errado. Há quem queira trocar por judeofobia. Sim, porque antissemitismo seria um contrassenso, vou dizer, um árabe antissemita, já que ele, árabe, descende de um povo dos povos semitas. Então, também não é racismo, porque judeu não é uma raça, né? É um povo. Isso é a primeira colocação muito importante. E o antissemitismo é um fenômeno muito difícil de classificar, Luciano, porque você pergunta para os estudiosos no assunto, né? Eu sou assim, um amador, perto de pessoas que fizeram suas teses de mestrado, doutorado e passou a vida inteira pesquisando esse assunto. Mas eu tenho um livrinho fininho, muito legal para indicar, pouco conhecido, de um francês que fez um estudo completo sobre o antissemitismo, se chama História do Antissemitismo, François de Fontet. Lá ele descreve no início do livro muito bem a dificuldade de definir o antissemitismo. Por quê? O antissemitismo ele vai se transformando conforme o tempo. Então, há quem diga que o antissemitismo começou junto com o povo de Israel lá no Egito, que a escravidão já teria sido um tipo de antissemitismo. Depois, a perseguição na Pérsia, em que o ministro Aman, do rei Ahasverosh, Assuero, tentou exterminar, fazer realmente um holocausto naquela época, deu origem à famosa festa judaica de Purim. Né? Também se pensa que é antissemitismo. Mas é claro que não dá para falar do antissemitismo que nós conhecemos hoje sem dois elementos primordiais. O Império Romano e depois o advento do cristianismo. Aí o antissemitismo tomou a roupagem que nós conhecemos hoje, que tem dentro dele, por exemplo, a carga de acusação de deicídio, de assassinato de Deus, né? Aquela mistura de que os judeus mataram Jesus. Sim. Isso é uma carga muito forte no antissemitismo medieval nos países da Europa, né? Inquisição na Península Ibérica, pogroms no leste europeu, autos de fé, fogueiras, acusações, calúnias sangrentas, dezenas de fenômenos que apareceram ao longo de toda a Idade Média. Nos dias de hoje, tem até, não lembro se é na Bélgica, não lembro em que lugar,
Tem até carnaval, onde eles se vestem, teoricamente, eles põem se vestem de judeus, claro, de uma maneira diferente, nociva, tirando, né, demonstrando esse antissemitismo latente. Né? Olha, o assunto é tão vasto e complexo, a gente só pode dar alguns exemplos para explicar o quanto que é difícil colocar o antissemitismo dentro de uma determinada categoria. Porque no comunismo o judeu era discriminado e chamado de burguês capitalista. No mundo capitalista ele é acusado de ser o comunista ativista que traz o comunismo. Com o século XIX e com o advento do famoso Protocolos dos Sábios de Sião, que é uma obra, obviamente, fake, mentirosa, dizendo de reuniões dos judeus querendo conquistar o mundo, líderes judeus mundiais querendo conquistar o mundo, uma invenção da polícia czarista, veio então essa fantasia de que os judeus têm um complô para conquistar o mundo. E as pessoas leigas são, às vezes, muito facilmente convencidas. Tem milhões de teorias da conspiração como essa. Eu iria até mais longe. Eu recebo milhões de fake news falando de vacinas da família Rothschild e por aí vai. E por aí vai, que nós queremos literalmente dominar o mundo. Eu acho que é o seguinte, sempre fomos um povo extremamente religioso, extremamente estudioso, perdão. Então, eu acho que os judeus se destacaram em praticamente quase todo o campo que ele trabalhou com assiduidade, com força. Então acabou ganhando Nobel, acabou ganhando prêmios de ciência, acabou fazendo descobertas que hoje beneficiam o mundo todo. Então existe, eu acho que também, um certo incômodo com o sucesso do nosso povo. Se você procurar, as maiores invenções do mundo são feitas pelo nosso povo. Pois de uma certa maneira, 80%. Mas você sabe que quando a interpretação dos fatos, né, ela muitas vezes é o que define a ação do ser humano. Ou seja, a percepção da realidade é mais importante do que a própria realidade. Sim. Então a pessoa ouve você falando isso e dizendo, mas ele é judeu, olha como ele está falando. Claro, ele está enaltecendo o povo dele, está se gabando. Assim, há números e há fatos, né? De fato, assim, a participação judaica no palco da história, né, no decorrer desses séculos, sabe onde é que ela é muito bem descrita? Num texto que vale a pena quem está nos assistindo ler. Não sei se você já viu esse texto do Mark Twain. Ele escreveu na Harper's Magazine, em 1895, se eu não me engano, um texto que pergunta qual é o segredo da eternidade do povo judeu. Então, o texto é fantástico, porque, resumindo, ele fala lá o seguinte: se as estatísticas estiverem corretas, o judeu é menos de 1% da humanidade. Isso é naquela época, porque depois do Holocausto e com a grande assimilação, hoje, na melhor das hipóteses, nós temos algo em torno de 0,18% da população mundial. Outro dia eu vi num jornal uma jornalista muito conceituada, não vou dizer o nome, dizendo, não, porque a comunidade judaica no Brasil, e o Brasil recebeu milhões de judeus. Nós somos, no Brasil, judeus, em torno de 100 mil. Na melhor das hipóteses. Em São Paulo, a Federação Israelita tem, há 10 anos, um número como 56 mil judeus inscritos na federação. Então, o barulho que o judeu faz parece de milhões, porque a atuação dele é muito marcante, muito presente. Então ele fala, se tiver correto, no final do século XIX, 1% da humanidade. Mas isso significaria um povo que não devia se ouvir falar nele. Sim. Né? Porque assim, você tem quantos chineses no mundo, quantos muçulmanos, mas o judeu está no palco da história liderando em todas as áreas. É na política, é na ciência, é na economia. E onde você quiser, você vai ver judeus em destaque. E o povo que mais escreveu livros, assim, de maneira incomparável. Prêmios Nobel, você falou. Você sabe qual é a porcentagem de prêmios Nobel dadas a judeus e para os outros? 25% de todos os prêmios Nobel foram para judeus. É completamente desproporcional à quantidade judaica em relação à população mundial. E quando a gente fala nisso, quando eu pelo menos falo nisso, eu vejo a gente como um povo muito altruísta. Eu vejo que a gente faz isso. As descobertas não são uma coisa exclusiva para a gente. A gente, pelo menos os livros que eu vi, as descobertas, os prêmios,
é uma coisa que beneficia o mundo todo. Por isso que eu não entendo esse incômodo que existe. Porque não é, ok, isso aqui é a nossa discussão. Não é para todo mundo. E isso realmente incomoda, o que não deveria incomodar. É isso que me deixa doido da vida, entre aspas, porque a gente está fazendo benefícios para o mundo e para todos, né? E a gente não quer crédito por isso, a gente simplesmente faz porque faz. Você descobre uma maneira de melhorar a vida de uma outra pessoa, seja através de um remédio, seja através de uma invenção, simplesmente está aqui para todo mundo. Olha, eu vou te falar um negócio. Isso que você falou agora foi um sentimento que eu senti a vida toda e por isso também que fui estudar esse assunto para tentar entender. Porque os especialistas não nos dão respostas por meio só da história, da sociologia, da antropologia. Não vem respostas, como esse Fontet que eu te falei. Ele fala, eu estudo esse fenômeno, não consigo explicar, porque ele assume diferentes facetas de acordo com o local e a época. Como se fosse assim, ele precisa existir. Ele fala até assim, mais do que o judeu, o antissemitismo inventa o judeu para poder perseguir, até onde não tem, como se fosse assim. Mas você sabe que eu encontrei a melhor resposta na mística judaica. Qual foi? Então, se você abrir, eu até gravei uns vídeos sobre esse assunto, se você abrir na Bíblia, na Torá, né, no Velho Testamento, nós temos ali no Gênesis a descrição das famílias que formaram o povo de Israel. Então nós temos lá Abraão e Sara, depois temos Isaac e Rebeca, Jacó, Raquel e Leia, e depois as 12 tribos de Israel. Só que nós tivemos dois personagens muito significativos, dissidentes dessa dinastia. O primeiro é Ismael, que foi filho de Abraão, meio-irmão de Isaac, e acabou se separando daquela família, foi criar o seu próprio povo, deu origem ao povo árabe, né? Ismael, originalmente na Torá. E depois tem Esaú, que era irmão de Jacó, e eles tiveram muitas desavenças, eram gêmeos, né? Como você, gêmeos bem diferentes, né? E como meus filhos também mais velhos, e eles afirma o texto bíblico de maneira bem mística, de que eles já disputavam entre si dentro do útero de Rebeca, da mãe. E eles eram muito dicotômicos, um mais ligado à parte material, outro mais à parte intelectual, espiritual. Então a mística judaica, a Kabbalah, afirma que os nossos problemas judaicos, e por isso também que nós somos Ashkenazim e Sefaradim, os Ashkenazim, os judeus europeus, viveram no mundo de Esaú, de Esav, porque para a mística judaica, o Império Romano, os povos da Europa, e o Talmud afirma isso de maneira contundente. Por exemplo, Esaú foi apelidado na Torá de Edom. Edom vem de Adom, é vermelho. Por quê? Primeiro porque ele era ruivo, segundo porque ele era, infelizmente, ligado à caça e há quem diga também a assassinatos, ou seja, alguém que lidava com sangue. E tem um episódio bíblico em que ele vende a primogenitura dele, ele era o mais velho, saiu primeiro, para Jacó por um prato de lentilhas, que era vermelho. E aí a Bíblia afirma, portanto, foi chamado de Edom, porque o prato de lentilhas era Adom, era vermelho. Então, todas as bandeiras europeias, a maioria, tem vermelho na sua bandeira, inclusive o Império Romano, inclusive a nazista. Então, toda a da Alemanha nazista, toda a Europa, de acordo com a mística judaica, são descendentes de Esaú e de Edom. E todo o norte da África, Oriente Médio, árabe muçulmano, ou só muçulmano, não árabe, mas pode ser persa, né? Pode ser outras etnias, ou descendentes daquelas etnias, mas muçulmanos são descendentes de Ismael. E ali se desenvolveu o judaísmo oriental sefaradita. Então, esses problemas que nós tivemos, Ashkenazim com os europeus e Sefaradim com o mundo muçulmano, tem a ver para a mística com esses problemas que existiram com esses nossos antepassados lá atrás. E a mística fala, incrivelmente, que com Ismael o nosso problema é pontual, territorial, mas o problema com Esaú é um pouco mais visceral. Ali o problema pega mais. Então, isso foi a melhor resposta para esse fenômeno antissemita que vem nos acompanhando durante toda a história. Com Ismael, o nosso problema é territorial. Você perceba que um judeu medieval, lúcido, se você perguntasse para ele onde você prefere viver, na Europa cristã
ou no norte da África muçulmano. Quem pudesse, tivesse condições, viajaria para o norte da África. Porque no mundo muçulmano, o judeu gozava de posição de cidadão de segunda categoria, mas um cidadão. Ele podia exercer profissões à vontade. Na Europa, ele morava em gueto, ele era proibido de tudo, era segregado, perseguido, muitas vezes, infelizmente, também assassinado. Ou era forçado a se converter, como a gente sabe que aconteceu em vários países. Isso se inverteu e mudou com o advento do sionismo. Porque como os judeus começaram a se interessar a voltar para a terra de Israel, a chamada Palestina, aí ascendeu o nacionalismo árabe e nós passamos a ter problema territorial com o mundo árabe. E, coincidentemente, Revolução Francesa, direitos humanos, igualdade, liberdade, fraternidade, os judeus começaram a se sentir mais à vontade na Europa, se assimilaram, abandonaram a sinagoga, abandonaram a religião e foram estudar nas universidades, saíram dos guetos e, infelizmente, durante o século XIX, o antissemitismo fortíssimo, culminando com um tapa histórico na cara, que foi o Holocausto. E aí vamos para o Holocausto. O Holocausto é a manifestação do nazismo e do antissemitismo por meio do nazismo, da tentativa, mais uma tentativa de extermínio do povo judeu. O Holocausto é uma tragédia humana ímpar, não porque aconteceu com o povo judeu, e sim porque aconteceu de uma maneira sistemática, ou seja, foi todo um aparato do Estado para exterminar um povo. Foi com o nosso povo, claro, nós somos judeus, sim. Estamos falando do povo judeu. Mas se tivesse acontecido com qualquer outro povo da Terra, teria sido uma coisa ímpar. Nuremberg, por exemplo, teve que inventar algumas coisas para poder julgar aqueles criminosos, porque não existiam crimes contra a humanidade como aconteceram no Holocausto. Ou seja, campos de extermínio, câmaras de gás, experiências, crematórios, na escala que aconteceu na Polônia, comandados porque os 6 campos de extermínio eram na Polônia, né? Não houve campos de extermínio fora da Polônia, mas comandados pelos alemães nazistas, nunca houve na história, nem antes nem depois, nada parecido. Agora, claro que faz parte de várias outras tragédias e genocídios da humanidade, óbvio, a gente não está alheio a isso, é óbvio. Não, e eu até estava comentando ali que é tamanha ignorância, porque se você pegar o Minha Luta de Hitler, ele só é a favor dos arianos puros. No Brasil, nós somos um povo miscigenado. Então, praticamente, eu poderia dizer que se você seguir ao pé da letra o que está no livro, você vai contra todos os brasileiros, porque não existe um brasileiro puro. Nós somos misturados entre europeus, índios, enfim, uma grande mistura, independente da religião. Então, acaba atingindo a todos, se você seguir o livro, se você seguir a risca, a menos o ariano puro, que praticamente não existe aqui. Então, é uma loucura. É uma loucura. Você acha que grande parte... eu percebi não apenas... muitos comentários surgiram a partir da declaração, tanto dele quanto do deputado Kim, antissemitas, que foram tirados do Twitter, foram tirados do blog. Você acha que tem a ver também com o momento que a gente está vivendo? Eu tenho percebido, eu acho que o mundo está muito chato, está vivendo um momento muito complicado com as redes sociais. Eu acho que a internet ela é uma coisa maravilhosa para pesquisa, porém, eu sempre falei que é uma arma para covardes também. Então, a gente está vivendo uma época de muitos haters. E eu percebi, eu não sei se talvez em outra época isso teria uma divulgação tão forte, mas para os dois lados, contra o nazismo, contra o antissemitismo. Eu mesmo, você também, nós temos muitos amigos que têm o conhecimento da nossa história, do nosso valor, do nosso sofrimento. É a mesma coisa que outras religiões também têm os seus valores, mas que não são ignorantes quanto ao fato. Então ficam realmente incomodados e se posicionaram. E ao mesmo tempo, pessoas que você não esperava e que acabaram se posicionando a favor. Não, ele não quis dizer isso, ou mas eu também penso mais ou menos assim. Você acha que tem a ver com os tempos que a gente está vivendo, ou você acha que sempre existiu, sempre vai existir, como você falou, o antissemitismo precisa até criar o judeu para ter alguma coisa para bater contra? O que você acha a respeito disso? Olha,
mais uma vez eu vou mexer um pouquinho com a mística judaica. Tá? Pro judaísmo místico, bem, você sabe que nós estamos no ano judaico de 5.782. Para o judaísmo, isso é a quantidade de anos que tem de existência do mundo. Ou seja, há 5.782 anos atrás foi o Gênesis, a criação do mundo. E o judaísmo místico diz que o mundo vai ter 7.000 anos, 1.000 anos para cada dia, como cada dia da criação do Gênesis. Se isso for verdade, nós estamos então na sexta-feira à tarde da existência. E o 7º milênio é o milênio sabático da humanidade, ou seja, a era messiânica, que é esperada por judeus ortodoxos, mas também por cristãos e também por muçulmanos. Ou seja, era messiânica é algo que está no imaginário coletivo do mundo ocidental, judaico-cristão e muçulmano. Então, para o judaísmo místico, principalmente com o advento do Estado de Israel, que foi uma dádiva para o povo judeu, uma mudança radical, né, na vida judaica em todo o globo, nós não sabemos, nem eu nem você, e nem os nossos pais, talvez os nossos avós, o que significava ser judeu num mundo pré-Estado de Israel, em que o judeu vivia em todos os países de favor, sem ter soberania, sem ter o seu governo, sem ter o seu exército, que pode defendê-lo em qualquer lugar, como aconteceu em Entebbe, quando aconteceu em vários lugares, em que o exército de Israel foi em defesa de judeus que estavam sendo atacados fora do seu território. Então, de acordo com a mística, nós estamos muito perto da era messiânica, ou seja, uma era pré-messiânica. E o Talmud afirma que tem 15 sinais que vão demonstrar que essa era está acontecendo. 15 sinais universais, não só no povo de Israel. E muito interessante porque, se você ler os 15 sinais, você vai perceber que fala muito dos tempos que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a verdade será rara. Eu digo para os meus alunos, a guerra hoje não é entre direita e esquerda. A guerra que nós mais travamos hoje em dia, a mais difícil, é entre verdade e mentira. Porque hoje nós temos acesso à informação que nós não tínhamos antes. Então, antigamente, você ouvia aquele jornal na TV, você abria o jornal no domingo, fazia o resumo da semana, ou todo dia, cada um tinha o seu hábito de ler notícias. E aquele meio de comunicação, você confiava nele, e o que se escrevia ali, você acreditava. Tinha linhas editoriais. Hoje, a internet deu acesso à produção de informação totalmente difundida, totalmente dispersa, né? Ou seja, pulverizou isso aí. E hoje você está confuso, você não sabe a quem ouvir, em quem acreditar, né? Umas mídias atacando umas às outras, né? Você ouve uma notícia, depois é desmentida, muito, muito complicado. Eu acho interessante isso porque nós, como judeus, sabemos que Israel, como Estado, sofria desse mal desde a sua fundação. Ou seja, Israel foi vítima de fake news na mídia durante todos esses anos. E ainda é, né? E ainda é. E agora as pessoas estão experimentando isso, de modo geral, com todas as áreas de atividade humana. Então, por exemplo, a gente brinca, né, na comunidade judaica que, por exemplo, um terrorista do Hamas cometeu um atentado com uma faca. E antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, isso continua até hoje, mas a gente brincava assim, como é que algumas redes de TV noticiam esse acontecimento, ou manchetes de jornal. Então, inocente palestino é atingido pela faca, ou seja, a notícia é completamente deturpada, né? Ou seja, hoje as pessoas estão sentindo na pele o que acontece com essa questão da gente buscar realmente de onde vem a fonte fidedigna daquela notícia, daquela interpretação do fato. Bem complicado isso. E está cada vez mais difícil buscar essa fonte. Antigamente era mais fácil. Hoje em dia você tem tantos caminhos aí que fica complicado você saber no que você vai acreditar. Principalmente se for um assunto que você não trabalha no dia a dia, que não seja a sua expertise. Né? Eu acho que é tanta coisa. Você abre na internet, cada dia tem um assunto novo, dependendo da visão. Né? Como você falou, seja da verdade, seja de mentira, seja da direita, seja da esquerda. Está bastante complicado. E você falou que tinham vários sinais. Esse foi um sinal. Né, das mentiras. Tem algum outro que... São 15, como eu te falei. Pois é. Então tem, por exemplo, uma geração com a cara do cachorro.
O que significa isso? Porque alguns sinais eles são simbólicos, mas aí os sábios explicam. O cachorro tem uma característica muito interessante. Ele vai na frente do dono, né? Mas ele não escolhe o caminho. Ele vive virando para trás para ver por onde é que o dono vai. Então, se ele escolher uma bifurcação errada e o dono foi para lá, ele volta e vai atrás do dono e passa na frente de novo. Então, parece que ele está liderando. Os sábios dizem que é o político de hoje em dia e as lideranças de hoje em dia. Você não tem personalidade e ideologia de verdade. Para você poder ganhar seus votos e ficar no poder, se perpetuar no poder, você se vende ideologicamente, você faz aquilo que é preciso, você vai de acordo com o teu ibope. Você falou alguma coisa que vão te cancelar, e isso é uma coisa de acordo com a sua ideologia, você muda a sua ideologia, você adapta. Então, é isso que a gente está vendo. Outro sinal, desrespeito com os mais velhos. Ou seja, até outro dia, nós tínhamos uma tradição, não só dentro do judaísmo, que continua, inclusive é um preceito bíblico, honrar as faces do idoso. Não só pai e mãe, o idoso. Quando entra um idoso no recinto, seja ele intelectual ou analfabeto, é um preceito bíblico levantar em reverência à pessoa idosa, a experiência de vida que ela acumulou. E nós sabemos que de décadas para cá, existe uma idolatria à juventude. Né? O adolescente hoje é enaltecido e, às vezes, a mídia, o comércio gira em torno disso. Né? A gente vê assim, com todo respeito a todas as faixas etárias, mas, às vezes, semi-crianças que não sabem, não têm experiência e são alçadas a autoridades, né? Que recebem o mérito de entrevistas, como se fossem especialistas no assunto. Né? E algumas pessoas que têm uma experiência, têm uma vivência ridicularizadas. Isso está no Talmud. O Talmud escreveu isso há 1.500 anos atrás, que esses sinais aconteceriam nessa era pré-messiânica. Inflação com recessão, que é uma coisa que não era praticamente impossível em economia. E diz o Talmud, vai acontecer isso. Inflação com recessão, que são duas coisas que, a princípio, qualquer economista sabe que seriam contraditórias. Exemplos de um desses 15 sinais. Jovens se sentarão diante de idosos que ficarão de pé. Eu vi essa cena com meus próprios olhos várias vezes, no metrô, em vários lugares do mundo, ou em ônibus, ou seja, uma vergonha. Ou seja, jovens sentados, indiferentes a pessoas idosas que entram e não cedem o lugar para essas pessoas sentarem. Não são idosas, grávidas também, sim, mas aqui é o princípio de que tempos que nós vamos estar vivendo, entendeu? Desrespeito aos pais, né? Isso é uma coisa que não existe mais, independente da visão. Eu digo que, assim, na minha época, por exemplo, quando meu pai falava alguma coisa, não existia discussão. Hoje, imagino que você com os seus e eu com os meus, a gente conversa sobre o assunto de uma maneira mais aberta. Nós somos amigos, mas eu sempre falei, antes eu sou amigo sim, mas antes eu sou pai. Né? Então, existe ainda um respeito que deve estar presente o tempo todo. Claro, diferentemente, eles têm uma opinião, eles têm um determinado conhecimento, e existe a possibilidade de discussão sobre o assunto. Tá? Mas isso levou um desrespeito a ponto de a gente abre no noticiário pais batendo em filhos, quer dizer, ao contrário, filhos batendo em pais, perdão. Um desrespeito absurdo que você fala, que mundo é esse, né? Que mundo é esse? Não, nós estamos realmente revendo, né, no mundo todo uma série de valores que eram consagrados, né, no mundo judaico-cristão islâmico, que hoje estão sendo questionados. Né? Mas, na verdade, isso que você falou dos pais é muito interessante, porque no judaísmo existe o grande Maimônides, o Rambam, que ele é considerado, o apelido dele é a grande águia, né? Tem uma frase que diz: de Moisés do Egito até Moisés ben Maimon, que é o Maimônides, não houve como esse segundo Moisés. Realmente um gênio, filósofo, médico, né? E ele estudou o judaísmo e tentou compilar e resumir o judaísmo de várias maneiras. De maneira legal, legislativa, mas também filosófica. Então ele criou o conceito famoso do caminho de ouro, caminho do meio, em que a virtude mora no meio entre dois extremos que são ruins, que são vícios e opostos entre si. Né? Então, por exemplo, generosidade é a virtude que reside no meio entre a extravagância e a avareza. Então, na avareza, o dinheiro é uma idolatria, na extravagância, dinheiro não vale nada, é lixo, e tem extravagante rico e extravagante pobre, não importa, não é a questão da conta bancária, é como você lida com o dinheiro. E o generoso é aquele que entende dinheiro é responsabilidade. Né? Eu tenho que pensar muito bem como utilizar de maneira generosa.
com os meus, mas com os outros também. Então, apenas exemplificando. Então, nessa questão de relação com os pais, também tem que haver esse meio termo. Nas gerações anteriores, a autoridade dos pais ia para um nível também, talvez, radical demais. Quer dizer, a distância era muito grande, né? Não havia diálogo, era senhor, senhora, né? Mas a gente agora está vendo o outro extremo, né? O outro extremo que é assim, um desrespeito total. Um dos 15 sinais também, de que pais e filhos serão inimigos dentro do próprio teto. Você vai mais além, você vê o desrespeito de alunos com professores. Aqui, né? Minha profissão. Você deve ter visto. Eu acho que isso acontece em todas as escolas, algumas mais, outros menos, mas é um absurdo. Para mim, professor era... Tanto que no Japão, o único que não se curva diante do imperador é um professor. Quer dizer, e a gente vê casos assim, de aluno mandar o professor calar a boca. Que mundo é esse, né? Nós estamos realmente com uma série de valores em questionamento, e alguns deles, na opinião do judaísmo, né? Porque o judaísmo ortodoxo, ele não se curva a esses modismos, ele atravessou a história coerente com seus princípios e valores muito invertidos com relação ao que o judaísmo preza e ensina nas escolas e em casa, né? Não só nas escolas, mas também em casa. Olha, eu adorei o papo. Olha, obrigado. Imagina, eu acho que foi muito enriquecedor. Eu acho que é muito importante a gente mostrar aqui, contar um pouco da história. É claro que não dá, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar um ano só falando sobre o judaísmo. Tem muita coisa para falar. Tem muita história, mas é muito importante para as pessoas, antes de cair numa fake news, de acreditar em alguma coisa, que realmente vá pesquisar. E aqui tem aonde pesquisar, de verdade. Nós temos livros, nós temos o Antigo Testamento, nós temos milhões de biografias onde a gente possa descobrir a verdade. Eu queria te agradecer muito, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei particularmente. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado. E é isso, gente. Até uma próxima. Muito obrigado por estar com a gente. E é isso aí. Valeu.